Foi instalada na Câmara a comissão mista que vai analisar a medida provisória que reajusta o salário mínimo, MP 1172 de 2023. Para relatar a proposta, foi escolhido o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí. E para falar sobre esse assunto, ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Para a gente iniciar, eu queria que o senhor começasse explicando esse número. O salário mínimo vai subir de 1.302 para 1.320, R$18. Como é calculado esse número? Veja, a questão mais importante a destacar é a tendência. A valorização do salário mínimo é um ponto muito importante do programa de governo que ganhou a eleição passada, que, aliás, vem desde o primeiro governo Lula, no segundo e também no governo Dilma. A cada ano o salário mínimo tinha aumentos acima da inflação, num mecanismo em que, além da inflação, se dava o crescimento da economia, do produto interno bruto. Isso foi interrompido nos últimos anos e o presidente Lula considerou importante, mesmo o salário já estando definido pelo ex-presidente, como tem de ser, já começar desde o primeiro ano colocando um adicional. Então foram feitas as contas para que se chegasse a um indicador que não comprometesse demasiadamente as contas públicas, porque há o impacto na Previdência, há o impacto na assistência social, há o impacto sobre os microempreendedores do país como um todo, mas ao mesmo tempo que desse condição de sinalizar que o governo retoma de uma vez a política de valorização real do salário mínimo. Em 2022, o governo Bolsonaro editou no final do ano uma medida provisória que elevou esse valor para 1.302. Para 1.212. Isso, antes era 1.212, depois no final do ano ele subiu para 1.302. Exatamente, é correto. E agora nós vamos para 1.320. Essa escalada já mostra um crescimento acima da inflação mesmo no governo Bolsonaro? Sim, mesmo no governo Bolsonaro. Ele, nos 3 primeiros anos, ele não deu aumento real, foi só a inflação. Mas no seu último ano, no seu último ato em relação ao salário mínimo, em dezembro do ano passado, ele já implementou um aumento real de 1,4%. Com esse adicional a mais posto pelo presidente Lula, o crescimento real passou à ordem de 2,8%, que é o resultado da inflação do ano passado, não é? Mais esse adicional. Em relação então a 1.202, dá quase 9% aí. Exatamente, tá quase 9%. Considerando os 1.212, os 1.320 dá um aumento de quase 9%. Bem acima da inflação, que foi de 5,8%. A MP tem que ser votada até agosto, até 28 de agosto, para ela não perder a validade. Vai dar tempo? Tá tudo, o relatório está pronto, inclusive incorporando já a política de valorização permanente. Porque o presidente também mandou para esta casa um PL, o PL 2585, já consagrando de uma vez por todas o mecanismo de valorização permanente, para não ficar dependendo todo ano de um decreto. Então o modelo está posto, eu concordo com o modelo, a inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos antes do aumento. Então, digamos assim, em 24, se for aprovada essa proposta, teremos a inflação de 23, mais o crescimento do PIB de 2022, somados para dar o aumento do salário mínimo de 2024. Que foi um aumento de 2,5%, se eu não me engano. Então o aumento vai ser grande. Então. Só o PIB cresceu 2,8%, se eu não me engano. Isso, então, além disso, teremos a inflação de 2023, isso se for aprovado do modo como está no meu substitutivo, que é da forma como o presidente Lula mandou o PL. Os senhores já iniciaram tratativas? Como é que está a receptividade dessa proposta? A receptividade está boa. O Congresso Nacional vê claramente que a desigualdade social do Brasil é muito grande. E, de uma maneira geral, tem concordado até com grandes maiorias, até às vezes com consenso, com medidas que impliquem em reduzir a desigualdade social. E como o salário mínimo paga milhões de pessoas na iniciativa privada, paga milhões de pessoas na Previdência, nas pensões e nos benefícios sociais, a gente sabe que ele é o principal indicador do mercado de trabalho brasileiro, que influencia não só quem ganha o salário mínimo, influencia até quem ganha um pouco mais, porque quando o salário mínimo aumenta, quem ganha mais procura se mexer para não ser acompanhado pelo salário mínimo. Então, muito importante, acho que teremos facilidade de aprovar a matéria. Nas redes sociais, a gente viu algumas pessoas contestando esse valor colocado agora pelo governo Lula, reclamando que estaria baixo.
Como é que é feito esse cálculo na medida de que se encontra ali um equilíbrio? Como é que é feita essa questão? Eu também ouvi isso aí, gente dizendo, olha, só aumentou R$18. Eu tenho duas coisas a dizer sobre isso, Marcelo. Primeiro, realmente o Bolsonaro deu o aumento para 1.302, mas não pagou nenhum mês. Desde janeiro já era Lula o presidente. E nos anos em que ele teve a oportunidade de aumentar e de pagar, ele não aumentou acima da inflação. Deu só pela inflação. Segundo, o que importa em mercado de trabalho é a tendência. Você não pode aumentar de uma vez, porque desorganiza o mercado de trabalho. Tem quem recebe, mas precisa ter quem pague. Tem quem trabalha por salário, mas precisa ter quem contrate. Então nós temos que olhar para o trabalhador e para a empresa. São milhões de pequenos empreendedores que contratam pessoas pagando o salário mínimo. E com esses aumentos persistentes, mesmo que pequenos, mas persistentes, você a cada ano coloca uma pedra a mais na valorização real do salário mínimo. Foi assim que o salário mínimo durante o governo Lula e Dilma subiu 78% acima da inflação, o que permitiu aumentar a capacidade de consumo das pessoas que ganham o salário mínimo. De modo que o importante é que essa tendência continue durante todo o governo Lula, vire uma política de Estado, não seja interrompido por próximos governantes, como foi agora, no passado. Aí sim, nós teremos progressivamente um aumento da capacidade de compra do salário mínimo no nosso país. O senhor disse que parte desse realmento vai ser com base no crescimento do PIB. Do PIB. Então, o senhor está confiante de que o país vai ter um crescimento do PIB aí nos próximos 4 anos, um crescimento forte, que possa elevar o poder de consumo das classes mais baixas? Nós já estamos vendo isto este ano. No começo do ano, os analistas falavam em 0,9% de crescimento do PIB, 1%. Agora já estão começando a falar em 2%. Já tem gente falando de um pouco mais de 2%. De modo que eu tenho muita convicção de que a economia vai continuar crescendo e isso vai projetar um valor maior para o salário mínimo. Agora, a lei é clara, não crescendo o PIB, o salário mínimo tem pelo menos a inflação. A gente não está aqui para mentir para as pessoas. Se o PIB não crescer, porque pode acontecer, aí é só a inflação do ano. Crescendo é a inflação mais o PIB. Deputado, os jornais dizem que o apoio ao governo Lula está mais forte no Senado do que na Câmara. O senhor é relator dessa MP que está tramitando numa comissão mista, portanto formada por senadores e por deputados, então o senhor está tendo muito contato aí com as duas realidades. O senhor está confiante que o governo Lula vai conseguir construir maioria nestas duas casas para aprovar esta MP do salário mínimo e outras também que dizem respeito à economia do país? Com relação ao MP do salário mínimo, não tenho nenhuma dúvida. Vai ser aprovada, é um salário que já está sendo pago. Acho que há uma maioria de deputados na Casa e no Congresso que percebe a importância de valorizar o salário mínimo. Em relação a outras matérias mais complexas, o quadro exige mais cuidados por parte do governo. Nós começamos o ano com dificuldades grandes aqui na Câmara, tivemos aquela derrota em relação ao marco do saneamento, quando um decreto do Lula foi derrubado, mas em seguida o diálogo do governo com a Casa melhorou e nós já conseguimos algumas votações de grande importância. Toda a política social foi aprovada, Bolsa Família, Mais Médico, Minha Casa Minha Vida, Programa de Aquisição de Alimentos, sem problemas. Aprovamos o CARF, do jeito que o governo propôs. Aprovamos o novo marco fiscal e a reforma tributária. Agora, essas matérias vão voltar para a Casa. No caso do marco fiscal, para apreciar as mudanças do Senado. A necessidade de continuar o diálogo do governo com a Casa permanece, para que a gente tenha segurança de uma maioria tranquila que permita aprovar todas as matérias que são importantes para o Brasil. Deputado, nosso programa está chegando ao fim. Eu já quero estender ao senhor um convite para que o senhor retorne assim que esta MP estiver aprovada, juntamente com esta outra proposta que o senhor disse que talvez tenha um impacto ainda maior na vida das pessoas, porque ela passa a ser uma política de longa permanência. Muito obrigado por ter participado do programa. Eu que agradeço e fico à disposição. Até logo.
Muito obrigado a você pela audiência. Se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Até a próxima!